Olá, meu nome é Kelvin Rodrigues e vamos continuar com a nossa série de exposições sobre o livro de Abacuque. Hoje o texto que iremos ler se encontra em Abacuque, capítulo 1, dos versos 5 ao 11. Quero ler com os irmãos. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem. Pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam, se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como vento e prosseguem. Homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Amém. Pai, por favor, trabalhe agora, Pai, em nossos corações, trabalhe através da exposição deste texto. Revela-nos, ó Pai, as verdades que há na Tua palavra, consolando-nos e confortando-nos frente a tantas adversidades e tribulações que enfrentamos no mundo. É no nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro. Amém. Como vimos na última pregação, o povo de Deus havia se desviado dos caminhos do Senhor. O povo de Judá havia se tornado vassalo das grandes nações ao seu redor, do Egito, da Síria. Pagava impostos e comercializava, como tantas outras vezes você pode ver o seu país fazendo com países vizinhos. Mas ali naquela situação não havia apenas uma lida de comércio, mas uma lida de submissão, de aceitação do jugo, aceitação da cultura. Havia ali também um sincretismo religioso. Eles começaram a se dobrar perante os deuses pagãos, começaram a aceitar a soberania de outras nações e com elas fazer aliança como se nelas pudessem encontrar segurança. Uma segurança que eles não encontravam em Deus. Eles passaram a confiar mais na própria força e na força das próprias alianças e deixaram de confiar no Deus que lhes sustentara até então. Não havia esperança diante de Abacuque, não havia para ele socorro vindo de Deus e apenas violência e injustiça era percebida por ele. Por isso ele clama, ele eleva a sua voz ao Senhor e pede uma resposta. A Síria e o Egito também estavam em crise. Essas nações que rodeavam Judá também viviam uma crise. Havia a insurreição de uma outra nação, dos caldeus, da Babilônia, que surgia. E as notícias que chegavam é de que eles estavam assolando a Síria, que eles estavam cavalgando e avançando sobre esse território. As notícias que eles recebiam agora eram de uma violência física e moral também sendo aplicada contra essas grandes nações. E estes reis pagãos que Judá havia aceitado sobre eles, os novos reis que haviam se levantado também em Judá e haviam se tornado cooperadores das grandes nações, eles agora viam que o julgamento que chegava para eles chegava também diante daquelas nações em que eles tinham depositado confiança. Essas grandes nações estariam sendo julgadas por Deus e estariam sendo castigadas através dos caldeus. Mas e o povo de Deus? E o povo que sofria na mão dos assírios, na mão dos egípcios? E o povo da aliança do Senhor? Será que finalmente eles seriam libertos? Será que finalmente eles seriam avivados? Será que finalmente o Senhor os transportaria de uma situação de pobreza, de exploração e os colocaria num lugar seguro? Bom, não foi bem assim a resposta de Deus. E apesar do clamor de Abacuque esperar uma resposta nesse sentido, de algum tipo de solução para todo o problema de corrupção que havia entre
entre as relações com as outras nações e as relações dentro do povo, a resposta de Deus foi um pouco diferente. Após a oração, após a súplica de Abacuque, após a sua perseverança na presença de Deus, pedindo uma resposta, finalmente o juiz, o justo juiz, traz uma resposta, traz uma sentença, como vimos, uma advertência contra o povo dele. E assim o Senhor pede para que Abacuque inicie o seu registro. Olhem as nações, contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se não lhes fosse contado. Abacuque recebeu uma resposta tão desafiante à sua mente e ao seu próprio entendimento de quem era Deus, que ele precisava registrar esta introdução. O que ele iria ouvir era algo tão assustador, o que ele iria revelar às pessoas, deixar registrado, era algo tão desesperador, que se não fosse contado antes, se não fosse explicado que esta mensagem vinha de Deus, muitos provavelmente iriam tentar questionar de onde vinha tal mal. Muitos iriam clamar ao Senhor, pedir salvação para aquele que estava trazendo a própria condenação. Muitos iriam questionar o castigo ou dizer que era injusto diante do próprio juiz, o Santo de Israel, que decretou tal sentença. O versículo diz, em termos simples, pare, sente-se, traga um copo d'água, porque o que você vai ouvir agora é provável que fará os seus joelhos tremerem, é provável que o fará cair ao chão se estiver de pé. O versículo traz a ideia de que aquilo que será ouvido gerará tanto desespero e tanta ansiedade, mas que ao mesmo tempo não será comparado à experiência de viver e experimentar todo o juízo e condenação que será implementado pelo Senhor. Como alguém que está enfermo, que faz exames, toma medicamentos e parece que não encontra o motivo da doença, parece que os medicamentos não trazem alívio nem refrigério, e após muito trabalhar, muito perscrutar, e o seu corpo definhando, ao receber finalmente o resultado do último exame que traz a explicação para o que está acontecendo, que traz uma resposta, ao invés de receber uma notícia de alívio e de consolo, recebe uma notícia fúnebre, uma notícia que traz morte e não vida. A mesma situação, o mesmo desgaste emocional que passa alguém que espera uma resposta de socorro diante de uma doença que está passando, mas que ao invés disso recebe do médico uma notícia de morte, de que não tem mais jeito. Essa era a notícia que se chegava aos ouvidos de Abacuque. Ele viu uma situação de morte, de depravação, de violência, e o diagnóstico final que ele ouve é um diagnóstico mais terrível do que aquele que ele pensava que era. E muitos poderiam neste momento perguntar onde está Deus, mas eles não podem fazê-lo, porque quem traz essa notícia e quem pede para o profeta registrar é o próprio Senhor. É o próprio Senhor que está ali, mais presente do que nunca, trazendo essa informação, que eles ficarão alarmados, apavorados, que eles realmente se encontrarão em desespero. Mas que tipo de sentença Deus irá ministrar? Por quais instrumentos ele realizará e operará tal ação? O texto segue informando que tipo de instrumento será utilizado por Deus para exercer juízo sobre Judá. Deus passa a descrever, então, as características daquela nação. E a primeira afirmativa que Deus faz a respeito dos babilônios, a respeito dos caldeus, é que eles são uma nação cruel e impetuosa. Nas palavras do Senhor, é uma nação amarga, é uma nação que vem com ímpeto, com força, com velocidade, que não respeita e que destrói. A crueldade dela é testemunhada pelo próprio Deus, pelo próprio Altíssimo. É da boca dele que vem essa informação de que ele assolará com amargura e com dor a vida do povo de Judá. Quem dá testemunho a respeito desta nação é o Senhor, que o conhece
E quem levanta essa nação é o próprio Deus. Ele faz isso para evitar qualquer tipo de auto-engano de líderes religiosos que pudessem se aproveitar desse momento para tentar levantar a discípulos ou a atenção para si. Deus traz essa notícia e informa: eu estou levantando este povo, eu estou levantando essa sentença, eu estou levantando este ímpeto contra vocês, para que não aparecesse nenhum profeta dizendo ou enganando o povo de que essa sentença ia cair apenas sobre a cabeça de alguns e não de todos. Para que não houvesse nenhum tipo de espertalhão que iria afirmar que essa sentença iria cair apenas sobre as nações pagãs e não sobre o povo de Israel, não sobre aquela nação de Judá. Para que não houvesse ninguém que tivesse coragem de dizer de que as afirmações de julgamento e de intervenção da Babilônia, de sentença que a Babilônia estaria representando, seria apenas para os infiéis e para as nações pagãs, mas que não. Era uma sentença que o próprio Deus estava levantando contra Judá. Ele fala no versículo 6, eu estou levantando a Babilônia, uma nação cruel, uma nação impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, apoderando-se das moradas que não lhe pertencem. Não seriam apenas alguns. Todo o povo seria julgado e castigado pela sua infidelidade. Sim, o clamor de Abacuque era de que Deus fizesse justiça, e ele está trazendo essa justiça. E pela descrição dessa justiça, de violência que tem se aproximado, o profeta ele fica atônito, porque não combina com o que ele entende da bondade de Deus. O Deus próprio afirma que existe crueldade, existe amargura e existe esse ímpeto em meio à nação da Babilônia, que se levanta contra Israel, que se levanta contra o povo de Judá. E ele próprio continua descrevendo essa nação e chama essa nação de terrível, de temível. No versículo 7 ele fala, é uma nação apavorante e temível, que cria a própria justiça e promove a sua própria honra. Ela é apavorante aos olhos, ela traz medo e assola o coração das pessoas. Ela demonstra em seu agir, no seu proceder, um terror tão grande que faz com que as pessoas se desfaleçam. Essa é a ideia que Deus dá através da sua revelação a Abacuque. Essa é a explicação que ele traz a respeito da sentença que ele irá executar, do tipo de instrumento que ele está utilizando. Ele levanta para essa nação dos babilônios, levanta para si a própria justiça e as próprias leis. E a forma como deve se cumprir as suas ações é ela mesma quem julga. E é através do próprio proceder que ela se diz digna ou honrada. Dessa maneira, Deus utiliza da Babilônia para jogar por terra todos aqueles que uma vez tentaram mudar e transformar a lei de Deus, que corromperam a lei do Senhor. Traz então uma nação que eles não conhecem, uma nação que não conhece as suas leis, uma nação com as suas próprias regras, uma nação com a sua própria forma de ver o mundo, ver a guerra e de se apropriar dos povos. E esta nação é colocada então sobre os lombos desses líderes que uma vez rejeitaram o mandamento e as leis do Senhor. Não há moral que lhe resista, não há nenhum tipo de regra diante da Babilônia que a faça retroceder ou a faça questionar-se. É ela mesma quem é o próprio juiz e o próprio executor. É ela mesma que legisla em próprio favor. Ao continuar essa descrição, Deus compara a Babilônia às bestas feras do campo. Ele avança falando que os seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem a galope, seus cavalos vêm a galope. Vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Essas duas comparações de que são velozes como os leopardos e que são ferozes como os lobos no crepúsculo revelam não só a forma como essa nação tem vantagem, tem poder muito maior do que o povo de Judá, do que as nações do Egito ou da Síria,
mas também demonstra que a desvantagem não está apenas na comparação da força do animal, da fera, com a força do homem, mas também na situação do tempo em que ele se encontra, porque é o próprio Deus que levanta. Ao falar da ferocidade dos lobos no crepúsculo, o próprio tempo é um empecilho e um atrapalho para que o homem possa se defender, porque na penumbra, na dificuldade de ver, o lobo tem vantagem. A agressão dele será pior e não será capaz de reagir àquele que sofre a investida do lobo. Deus declara, através dessas duas comparações, que a desvantagem é total, não só apenas da natureza humana, não só da natureza daquela nação, mas também do tempo em que aquilo ocorre, um tempo providencial, um tempo em que o Deus escolheu para que aquilo acontecesse, para que aquela nação da Babilônia se levantasse contra Judá. Abacuque havia clamado por socorro. Ele havia pedido por ajuda diante da violência, mas o que vem é mais violência. Ele gritava a Deus por uma resposta, e Deus envia essa resposta. Ele envia essa resposta através da nação dos caldeus, que no versículo 9 diz: vivem prontos para a violência, cujas hordas avançam como o vento do deserto e faz tantos prisioneiros como as areias da praia. Essa é a realidade com que se depara Abacuque diante da resposta do Senhor. Mais violência, mais desespero provido. Uma lei totalmente avessa àquela que o povo de Deus conhecia e havia rejeitado. Ali estava um motivo claro de desespero, não apenas para o pobre que era injustiçado pelo rico, mas por todos aqueles, desde o campo até os palácios, que pudessem experimentar. O desespero que uma vez Abacuque tinha experimentado, a violência que ele havia visto, a injustiça que ele era testemunha, agora não mais iria incomodar apenas o coração do profeta que se mantinha resiliente, que se mantinha perseverante na presença de Deus. Aquele tipo de crise também iria assolar o coração de todos os líderes, dos reis, dos príncipes, dos governantes daquela nação, de todos os ricos que outrora exploravam e atentavam contra a vida dos seus irmãos, contra a vida dos pobres. Todos eles seriam feitos prisioneiros, todos eles seriam feitos escravos. Essa era a forma como Deus iria julgar o seu povo. Ele iria usar um instrumento de crueldade e de amargura que ele mesmo havia providenciado e levantado. O texto segue falando a respeito da forma como esse instrumento iria agir. Esse instrumento de dor também iria agir menosprezando a reis e zombando dos governantes. O verso 10 continua assim: eles ririam de todas as cidades fortificadas, pois construiriam rampas de terra e por elas o conquistariam. Esta zombaria que os caldeus trariam destruiria o orgulho e a arrogância dos homens. Ninguém poderia resisti-los. Deus usaria dessa nação arrogante para derrubar aqueles que outrora agiram de forma arrogante contra o Senhor. Ele usaria dessa nação escarnecedora para escarnecer do juízo e da justiça daqueles que, por confiarem em seu dinheiro, por confiarem em sua riqueza, na própria força, deixaram de confiar no Altíssimo. Deus usaria a Babilônia, nação pagã e violenta, para castigar aqueles que haviam se voltado contra o Senhor, que haviam violentado e deturpado a sua lei em favor próprio, que haviam desmerecido a justiça de Deus. Deus utilizaria dessa nação para castigar aqueles que haviam se sujeitado aos ídolos, que haviam violentado os estatutos eternos. A ação com que Deus iria mover a sua justiça, agir contra a Babilônia, era algo que era inesperado, muitas vezes inexplicável. Deus está trazendo os babilônios, uma nação cruel e impetuosa. Deus está trazendo os babilônios, uma nação temível e terrível, velozes como os leopardos, ferozes como os lobos, que vêm como as águias, as aves de rapina, olhando de cima, atacando sem dar oportunidade para que abaixo na terra ninguém possa perceber ou se defender, vindo com velocidade e com assombro
tremendo, tragando toda a vida. Eu já passei por algumas experiências com o meu avô que me marcaram. Acompanhando ele algumas vezes em cirurgias devido ao câncer, ele muitas vezes ficou internado para fazer a cirurgia, pós-cirurgia. E uma das falas dele para mim era de que o hospital ele cura matando. Ele não gostava das intervenções cirúrgicas, não gostava das internações, mas ele sabia que precisava se submeter a elas para garantir a ele algum tipo de qualidade de vida, para uma melhoria ou maior tempo de vida. E em tais ocasiões eu tive a triste experiência de testemunhar o meu avô sucumbindo, passando mal, deixando de estar bem, aparentando até estar pior do que quando ele entrou, pior do que antes da cirurgia. Os efeitos da anestesia, o tamanho dos cortes, os vômitos, o mal-estar, a fraqueza, a forma como ele ainda ficava cheio de fios, cheio de agulhas, tudo isso fazia com que aquele homem que parecia tão robusto para mim estivesse agora definhando, fraco, caído. Eu vi na última vez que ele ficou internado a realidade de alguém que passou a perder a razão. Alguém que começou a ter a sua mente se perdendo devido ao tempo que ficou preso em um quarto dentro de um hospital, recuperando-se da intervenção cirúrgica. Alguém que não conseguia mais reconhecer as pessoas ao redor, não conseguia saber onde ele estava e às vezes não sabia nem mesmo quem ele era. Pela bondade de Deus, ele se recuperou após a alta, voltou à lucidez. Mas o drama que eu via ele passando nessas situações de quase morte deu-me a oportunidade de entender um pouco melhor o que ele quis dizer com que o hospital cura matando. E talvez essa seja a realidade mais próxima daquilo que estava vivenciando Abacuque. Talvez a realidade desses medicamentos que derrubam, que trazem dor, que trazem mal-estar, que às vezes prejudicam algum outro órgão para combater uma doença, de uma vacina que derruba a pessoa para depois fazer um pouco mais forte, de uma intervenção cirúrgica que amputa o membro, que arranca um órgão para garantir que a vida seja preservada por mais tempo, talvez essa seja a melhor forma de exemplificar aquilo que representava o julgamento e a sentença de Deus sobre o seu povo. Abacuque registrou a visão que ele recebera de Deus e vislumbrou que a resposta vinda do Senhor não era bem o que ele queria escutar. Ele via que a crise que ele passava agora seria aumentada, seria espalhada por todo o povo, que todos iriam sentir aquela violência, todos iriam perceber a injustiça, todos iriam perceber o tipo de afronta com a qual eles tinham se rebelado contra o Senhor. As dores que Abacuque testemunhava e que Abacuque citava em suas orações antes da resposta do Senhor, estavam ali agora sendo aumentadas, acrescidas, e ela seria percebida no viver daquele povo. A única esperança que Abacuque podia perceber nesta perícope era a do último verso, do último trecho, onde no verso 11 ele registra: depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Sim, eles passariam. Os babilônios passariam e passariam como vento. Independente da destruição que eles viessem a causar, aquele momento iria acabar. Independente daquilo que eles deixassem para trás, ao olhar não se saberia, não se teria mais notícia deles. Os babilônios passariam. E não apenas isso. Se com a força de feras do campo eles iriam assolar, se com a maldade e com a crueldade eles iriam atentar contra a vida do povo de Deus, se como zombadores eles iriam invadir as cidades, derrubando todo tipo de confiança
que o homem tinha em sua própria força, todo tipo de confiança que os reis e governantes tinham em si mesmos e em seus muros, que seriam estraçalhados, que seriam ultrapassados, como quem levanta rampas de terra por sobre eles, eles também estariam levando, após esse período, toda a culpa. Deus estaria vendo a assolação e a maldade que eles estariam cometendo. Deus os julgaria pela sua própria culpa. Quando o versículo diz que eles eram homens carregados de culpa, ele traz a esperança de que, diante de Deus, eles não seriam inocentados. E quando o versículo diz que o Deus deles é a própria força, traz a informação de que o Pai sabe, de que o Senhor sabe que eles são pagãos, idólatras, que não o temem. Por não estar escondido aos olhos de Deus, a Babilônia também seria julgada no tempo oportuno. É difícil encerrar essa leitura sem que nos sintamos abalados por aquilo que Deus responde para Abacuque. É difícil para o verdadeiro cristão, ao ler tal declaração e ciente de quão bondoso, de quão misericordioso e quão paciente o Deus a qual servimos ele é difícil ler isso e não pensar que talvez o povo de Deus, o povo de Judá, tenha realizado uma apostasia sem dimensões, tenha alcançado proporções absurdas da sua corrupção, o seu pecado, a sua afronta contra a santidade de Deus. Ao confrontarmos o amor de Deus, a sua benignidade, e colocarmos com uma ação de castigo, de tamanha severidade através das mãos da Babilônia, nós nos sentimos confrontados a pensar quão distante o povo de Judá, o povo de Deus havia se afastado dos caminhos do Senhor. E é praticamente impossível para nós não olharmos para nós mesmos e nos questionarmos: será que estamos caminhando na presença de Deus ou temos nos afastado dos caminhos do Pai? Será que somos nós semelhantes àqueles que corromperam a lei do Senhor, que corromperam a leitura da Bíblia, que corromperam a interpretação da sã doutrina? Será que nós somos semelhantes a estes injustos? Será que o nosso proceder tem desrespeitado a Deus, tem jogado por terra o testemunho de Cristo? Quando olhamos para esse tipo de juízo exercido por Deus sobre a nação de Judá, nós automaticamente precisamos puxar para nós a aplicação dessa palavra e nos perguntarmos: será que temos sido fiéis, verdadeiramente zelosos das palavras de Deus? Será que nós, o povo de Deus, corpo de Cristo, a igreja do Senhor, será que temos sido representantes verdadeiros desse Deus aqui, ministros do Senhor em terra? Será que toda essa dor que tem se passado ao redor não é muitas vezes em função de uma igreja que não tem se comportado, não tem guardado a lei do Senhor, guardado e observado os seus mandamentos da forma devida? E hoje ela também participa de toda a tribulação de um mundo que vive em rebeldia contra o Pai? Nosso desafio hoje não é resistir ao inimigo, mas é deixar de resistir a Deus. Não foi a ação de Satanás, não foi a ação simples e pura dos caldeus que se levantou contra Judá. Não, foi o próprio Deus quem usou desses homens malignos, desses homens cruéis, para executar justiça contra aqueles que estavam deturpando os seus mandamentos, aqueles que estavam agindo contra a sua lei. Hoje o nosso desafio é deixar de resistir à ação de Deus em nossas vidas, deixar de resistir ao seu castigo, à sua disciplina, pelo contrário, nos humilharmos e nos submetermos a Ele. A nossa fé e a nossa confiança em Deus precisa resgatar aquilo que conhecemos a respeito dele. E ao chegarmos ao final deste estudo, dessa película, desse sermão, eu
sinto a necessidade de ler com os irmãos e concluir com o Salmo de número 30, versos 4 e 5, que diz assim: Cantem louvores ao Senhor vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Sim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O castigo de Deus pode parecer duro e pesado. A sua mão de justiça pode pesar hoje sobre os nossos ombros. Mas ela é passageira, porque Ele é bondoso, Ele é benigno. Assim como a sentença dele, proferida, trazia também a informação de que o jugo da Babilônia passaria como passa o vento, e de que eles seriam julgados por suas ações malignas, nós, como seus filhos, devemos confiar nesta bondade que Ele tem, devemos confiar no seu amor e devemos ter consciência de que, apesar das dificuldades e tribulações que passamos hoje, a sua ira dura apenas um instante. A alegria se renovará pela manhã. Ele irá nos sustentar, Ele irá nos levantar. Por mais que as ameaças do mundo, as ameaças do maligno se levantem contra nós, as nossas vidas estão nas mãos de Cristo Jesus. Estão nas mãos do bom pastor e destas mãos, elas não serão arrancadas. Nós temos essa segurança, a segurança de quem é Deus, a segurança de conhecermos a sua natureza, de conhecermos a sua bondade e o seu amor e sabermos que mesmo quando Ele implementa justiça e juízo, mesmo quando Ele implementa disciplina, é por amor e para salvar e para resgatar e para tratar aqueles a quem Ele um dia elegeu e separou para serem seus. Confiemos nisso. Confiemos que todas essas lutas servem também para o nosso aperfeiçoamento. Servem para que sejamos irrepreensíveis, sejamos santificados diante da presença do Altíssimo. Confiemos que tudo isso, mesmo em meio a essa desesperança nos padrões humanos, todas as coisas caminham para a honra e glória do seu nome, para o seu louvor, e nele nós sempre estaremos seguros. Pai querido, obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, paciente, benigno. É um Deus amoroso, alguém que nos escolheu para estar junto de Ti. E a maior prova desse Teu amor foi o ter enviado o Teu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por nós, morrer em nosso lugar, levar a culpa de nossos pecados naquela cruz, verter no seu sangue e assim nos reconciliar contigo. Obrigado porque diante de tamanho desespero que possamos estar enfrentando hoje, ao olharmos para o texto de Abacuque, ao olharmos para a sentença que o Senhor profere, podemos ter a certeza de que o Senhor continua sendo soberano, de que o Senhor não irá utilizar o maligno apenas por utilizar, mas será em benefício daqueles que o Senhor ama, de que o seu castigo vem para corrigir-nos e aprovar-nos diante de Ti, para santificar-nos, para que sejamos aperfeiçoados. Pai querido, ajuda-nos a, por meio do Teu Santo Espírito, aprendermos e compreendermos os Teus caminhos em nossas vidas. Ajuda-nos a perseverar, a ficarmos firmes no Senhor, até o dia em que o Senhor há de retirar toda essa dor, todo esse percalço, toda essa dificuldade que o pecado e a maldade têm sido lançada sobre as nossas vidas. Por mais que venhamos a perecer nesses dias aqui em terra, ajuda-nos a ter confiança e a esperança da vida eterna que há em Ti, e de que no final todo mal será extirpado, toda lágrima será enxugada e encontraremos plena alegria e consolo na Tua presença. Ajuda-nos a sermos estes que serão encontrados fiéis. Ajuda-nos a não sucumbir frente à violência e à tristeza que há no mundo. É na força do Teu Santo Espírito, é por meio do nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que a Ti nos dirigimos, gratos e louvamos. Amém. Amém.